Olá, sexto B, tudo bom? Pessoal, começamos nossa aula número 2 de produção de texto e antes de começar a falar do conteúdo, eu preciso dar alguns recados importantes. O primeiro deles é que a correção dos exercícios solicitados na videoaula número 1 estará disponível no site do colégio esta semana. Junto com essa correção, nós temos também a correção dos exercícios da apostila solicitados nos roteiros de estudo. Tudo bem? Como a gente vai começar as férias agora no dia 7, vamos deixar tudo redondinho para quando a gente voltar, a gente faz uma revisão e dá continuidade à vida. Tá bom, pessoal? Hoje a gente tem a nossa aula número 2, iniciamos o capítulo 4 de produção de texto e vamos falar um pouquinho sobre denotação e conotação. Vocês já me fizeram algumas perguntas resolvendo exercícios, professora, linguagem conotativa, linguagem denotativa, o que é? Então vamos relembrar. Pessoal, existem meios de se dizer as coisas e eu já ouvi muita gente falar, muitos poetas inclusive, eu super concordo, que às vezes uma única palavra, às vezes a própria palavra ou qualquer palavra não é suficiente para dizer o que se precisa dizer. Por isso, a gente tem outros tipos de expressão, né? E a palavra dá esse tom diferente quando a gente aplica de forma correta em determinados contextos. Quando a gente tem a denotação, a linguagem denotativa, a gente usa a palavra no seu sentido literal. É aquele do dicionário, lembra? Denotativa, dicionário, DD, tá? A denotação, ela é no sentido literal, então eu uso a palavra casa, amor, flor, enfim. Eu uso aquele sentido que está no dicionário, aquele sentido mais comum. Por exemplo, uma flor nasceu em meu jardim. O que eu quero dizer com uma flor nasceu em meu jardim? Exatamente isso, que uma flor nasceu em meu jardim. Tudo bem? Agora, o sentido conotativo, ou seja, a conotação, já tem uma outra proposta. É tirar a palavra do seu sentido do dicionário e contextualizar esse significado. Já ouviu falar em sentido figurado? Essa é a linguagem conotativa. É a palavra que assume outro significado de acordo com o contexto. Então, olha só, peguei a palavra flor também. Eu tenho. Minha amiga é uma flor. Quero dizer que a minha amiga, minha melhor amiga é uma margarida que está lá na janela? Óbvio que não. Eu pego os atributos da flor, não é? E relaciono a amiga, ou seja, minha amiga pode ser delicada como uma flor, cheirosa como uma flor, bonita como uma flor, enfim. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos esses dois tipos de linguagem até o momento, a denotação e a conotação. Tudo bem? Bom, falando em linguagem conotativa, pessoal, nós temos as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos da nossa língua para chegar na mensagem, para chegar no que se quer dizer. Por que nós temos isso? Principalmente na linguagem literária, que era aquela linguagem poética, nós usamos desses recursos para que a expressão chegue aos sentimentos e a todos os significados que a gente quiser chegar. São várias figuras de linguagem, entre elas a gente separa figuras de pensamento, figuras de som e entre outras. Agora a gente vai olhar algumas delas e conforme o passar do tempo nós vamos conhecer várias outras, tá bom? Bom, a primeira é a metáfora. O exemplo que eu dei na conotação, minha amiga é uma flor, é uma metáfora. O que é uma metáfora? É você tirar uma palavra do seu significado, contexto real e trazer para um outro contexto. E quando você traz para esse outro contexto, você simplesmente junta dois elementos. Minha amiga é uma flor. Eu afirmo isso e formo a imagem no meu leitor, do meu interlocutor, formo essa imagem para o meu interlocutor. Ou seja, eu tiro uma palavra do seu campo denotativo e formo uma outra imagem no campo conotativo de acordo com o contexto. Olha só, um exemplo aqui. Fala uma coisa romântica.
Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Ó, meu amor é uma caravana de rosas. Olha os elementos. Meu amor é uma caravana de rosas. Eu pego caravana de rosas e trago para o contexto desse significado. Significa literalmente que o amor dele, talvez, sei lá, um desfile de rosas e com carros cheios de rosas. Não, não é isso. É uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Nossa, que profundo, né? Talvez o Nikhil Nause aqui, ele tenha tentado dizer que o amor dele é cheio de frescor e de coisas belas, enfim, né? Vamos pensar em possibilidades. Mas a ideia é, ele traz uma palavra de outro contexto e aplica para o que ele quer dizer, tá bom? A metáfora é isso. Por exemplo, fulano é um gato. Olha só, eu tô querendo dizer que fulano é o animal gato? Óbvio que não. Você compreende pelo contexto que eu estou dando outro significado à palavra. Nossa, o diretor está uma fera. Está uma fera. Se tornou um bicho? Óbvio que não. No contexto, a gente compreende. Tudo bem? Isso é metáfora. Outra figura de linguagem que é muito bacana a gente ver agora junto com a metáfora é a comparação. Por quê? Porque são recursos parecidos. A diferença, a chave para ver a diferença entre comparação e metáfora são as palavrinhas usadas na comparação. Ou seja, na comparação eu tenho literalmente uma comparação. Eu vou usar auxiliares como, tal qual, tão quanto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Esse como uma flor transforma essa afirmação em metáfora, ou seja, em comparação, perdão. Essa é como uma flor transforma em comparação. Por quê? Porque se fosse metáfora, eu jogaria o contexto para você. O amor é uma flor, ok? Você pega o contexto e compreende. Agora, o amor é como uma flor, eu continuo com a flor aqui no seu contexto, no seu significado de dicionário e pego a palavrinha amor e comparo os dois elementos. E eu sei que é uma comparação porque eu tenho o como, tá bom? Então, o amor é como uma flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ó, tá vendo? Não é uma metáfora. Eu estou literalmente comparando dois elementos. Isso é como aquilo. Tudo bem? Posso dizer, fulano é como um gato. Dá o mesmo sentido de eu dizer que fulano é um gato? Não, não é? Quando eu uso fulano é como um gato, o que você vai pensar? Nossa, será que ele dorme muito? Que mais? Será que ele é preguiçoso? Olha quanta ideia que vem na cabeça diferente. Tudo bem, gente? Então, metáfora. Eu retiro a palavra do seu contexto, trago para um outro contexto e a partir daí eu formo uma outra imagem para o meu interlocutor. Comparação. Eu pego a palavra no seu contexto comum e comparo com outra. Como eu comparo? Com as palavrinhas, com os elementos ali, como, tal, quanto. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Bom, agora personificação. Essa figura de linguagem, ela tem um outro nome também que se chama prosopopeia. Esse palavrão, né? A gente vê às vezes como prosopopeia, às vezes como personificação. Vamos gravar personificação, tá? O que é isso? É quando eu dou para coisas inanimadas atitudes humanas. Então, as paredes têm ouvidos, a lua me traiu, sabe aquela música da Joelma? Essa é a ideia. Isso é personificação. Olha o exemplo da tirinha. O Zé Lelé, ou se olhando no espelho. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Ó, ele é que tá me olhando. O espelho que tá olhando pra ele. Então, ele dá uma ação para um ser inanimado. O espelho tá olhando pra ele. Isso é personificação. Tá bom? A lua me disse. Com lua, a gente tem muita coisa em música, né? Bom, enfim.
é trazer para seres inanimados atitudes humanas. Tudo bem? Um passarinho me contou. Sabe um ótimo exemplo de personificação? As fábulas. As fábulas, elas têm personificação o tempo inteiro. Os animais, eles têm atitudes humanas. Eles falam, eles refletem, eles, enfim, fazem tudo, tá bom? A fábula é um exemplo de personificação. Mas lembrando que personificação vale para qualquer elemento e não só para animal, como acontece na fábula, ok? Bom, pessoal, esse aqui nós vimos demais durante os primeiros meses de aula, quando trabalhamos com as HQs. A onomatopeia é uma figura de som, na verdade, que entra nessa lista. Por quê? É um recurso importantíssimo, representa os sons na linguagem verbal. Então, eu tenho aqui bum, 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 né? Você conhece, você tem o conhecimento de HQ e tal, você já deve imaginar que é o som do bumbo do Cebolinha. E aí o Cebolinha leva uma bronca, tadinha, aí começa com outra onomatopeia, boá, boá, tá? Então a onomatopeia mais conhecida por vocês é a representação dos sons. Ok, gente? Bom, pessoal, aproveitando, pra gente finalizar o conteúdo, deixei aqui algumas páginas, 72 a 78 e 88 a 91. Eu sei que vocês estão cheios de coisas para fazer essa semana, façam na medida do possível, não se preocupem porque a gente vai revisar o conteúdo quando voltar de férias, mas seria importante que vocês já dessem uma olhadinha nos exercícios, tudo bem? No final da semana a correção estará disponível no site e para qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail ou no nosso grupo do WhatsApp. Ok, pessoal? Um forte abraço. Tchau, tchau.